E sejam todos muito bem-vindos a mais uma série que se inicia na mãe de todos os continentes, a África. Embarque comigo em uma série muito especial pelo norte africano, onde falaremos sobre várias curiosidades geográficas, políticas, históricas que vão te surpreender. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo especial diretamente aqui do continente africano, mais uma saga que se inicia na mãe de todos os continentes. Hoje estamos aqui no Saara Ocidental, uma região não autônoma da ONU, um local extremamente fascinante do ponto de vista da geopolítica e que está sob o controle do Marrocos. Eu já estive no Marrocos outras duas vezes, gravei, mas não postei, prometo postar. Mas o objetivo desses vídeos nessas regiões aqui do Saara Ocidental, bem no sul daquilo que é controlado pelo Marrocos, será para falar sobre o Saara Ocidental em si, essa relação com o Marrocos, e não sobre os marroquinos, que ficarão para uma próxima série especial a eles, já que o país é tão fascinante e também merece esse reconhecimento. De qualquer maneira, fica até o final. Estamos na cidade de Laayoune. Essa aqui é uma cidade jovem, não tem nem 100 anos, mas que tem traços de modernidade e mostra o início da entrada, né, desta região desértica que é o deserto do Saara, esse enorme deserto que ocupa o continente africano. Fica até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. E a cidade de Laayoune, ela é bastante pequena, né? Se você for comparar com outras cidades, muito menos caótica com outras regiões do Marrocos, como Casablanca, Marrakech, por conta da baixa densidade populacional da região do Saara Ocidental. Aqui, para todos os efeitos, a gente tem por volta de 600, 700 mil pessoas por uma vasta área, e isso acaba se refletindo nas ruas mais tranquilas, né, com poucos carros, poucas pessoas, mas mesmo assim uma cultura vibrante do povo do deserto, né, os sarauis, né, o povo berbere, assim chamado, os amzirs, e que tem muitas peculiaridades que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Estou andando aqui, não é uma cidade muito turística, né? Não tem muitas coisas a se ver, mas quero trazer esses aspectos políticos e ficar mostrando aquilo que eu encontro aqui. Ó, que bonitas essas flores, sempre naquele jeito que vocês estão acostumados nesse canal e que com certeza tem trazido novas informações sobre cantos desconhecidos do mundo para mais pessoas. Por que essa região é tão fascinante? O Saara Ocidental, ele é amplamente conhecido como o último ponto da colonização europeia dentro da África. Afinal, aqui era o Saara espanhol até 1975. E esse processo de descolonização nunca foi completo. Afinal, os espanhóis saíram, provavelmente relacionado com a morte de Franco, né, a queda do franquismo na década de 70, e este vácuo do poder fez com que os dois países já independentes no norte e no sul, o Marrocos e a Mauritânia, quisessem dominar essa região. Vou contar para vocês um pouco sobre os argumentos dados por cada um dos lados, mas para todos os efeitos, o povo saraui, ele é bastante próprio, né? Esse povo que vive no deserto, que tem características árabes, mas características essencialmente berberes, e que se organizou na Frente Polisário, que é um grupo armado que quis fundar uma nova República Árabe, né, democrática do Saraui. Acho que a ordem da palavra está errada, da sigla está errada, mas para todos os efeitos queriam um país independente, algo que nunca foi alcançado de forma definitiva, e até hoje 80% do Saara Ocidental, incluindo a cidade mais importante, Laayoune, cidade de Dakhla e outros pontos na fronteira com a Mauritânia, são dominados pelos marroquinos, pelas forças marroquinas, que inclusive construíram um enorme muro de contenção de 2.700 quilômetros entre a parte controlada pelo Marrocos e a parte controlada pela Frente Polisário no deserto do Saara.
e realmente impressiona quão pouca gente você vê na rua. Muitos dizem que, sei lá, quase 40% da população dessa região vive nessa cidade, mas você não vê muita gente, né? As ruas são majoritariamente vazias, poucos carros, as casas espaçosas, vocês conseguem observar isso através da construção, mas até que bastante organizado, bastante limpo em comparação com o próprio Marrocos, né? Se vocês viram vídeos ou foram ao Marrocos, como cidades de Fez, de Meknès, de Rabat, Casablanca, Marrakech, a impressão é que aqui está muito mais bem cuidado, muito mais tranquilo, né? E é o mesmo controle, é o mesmo governo para todos os efeitos, isso explicado muitas vezes não só pela cultura local, que acaba sendo diferente de um canto para o outro, mas também pela própria densidade demográfica, né? Menos gente, menos lixo produzido, menos sujeira e, consequentemente, uma maior qualidade. Prédio, muitas construções aqui, acho que isso vale a pena ressaltar, muitos cantos inacabados, mas as construções acontecendo. Você escuta sempre os pedreiros construindo coisas ou reformando coisas. É uma região que tem recebido fortes investimentos porque tem espaço, ela é tranquila, foi pacificada e óbvio que pode oferecer uma boa oportunidade para vários outros marroquinos, vários outros investidores ao redor do mundo. E a cultura dos cafés, ela é muito presente em toda essa região do Maghreb, né? Marrocos, na Tunísia, homens que se encontram, ficam sentados tomando café ou chá, fumando, aqui se fuma muito, e conversando sobre as coisas do dia. Raramente você vai observar mulheres fazendo essa mesma atividade, é algo bastante cultural dos homens e que tem a ver não só com esse estilo de vida aqui no norte da África, mas também em outros lugares do Oriente Médio, no Líbano, na Síria, é muito comum também, em outros países islâmicos majoritariamente, né? Mas é um lugar tranquilo, as pessoas são simpáticas. Outro dado curioso é que, por ter sido uma colônia espanhola por pelo menos 80 anos, no final do século XIX até 1975, aqui algumas pessoas falam o espanhol melhor do que o francês. Então eu, que falo francês mal e espanhol bem, acabo me comunicando mais facilmente com a população do que em outras partes do Marrocos, que você depende do inglês ou depende do meu francês macarrônico para sobreviver. E uma pequena pausa nesse vídeo para falar ainda mais sobre a Remo Fenute, essa nossa nova parceria que pode te vestir socialmente para as principais ocasiões, mas também me acompanha aqui nas minhas férias. Afinal, a gente que trabalha com o jornalismo, com o YouTube, também merece o nosso descanso. E a Remo Fenute também me vestindo hoje para essa ocasião, neste lindo mar aqui, com esta camiseta de tecido muito especial, essa marca que em 2026 vai completar 40 anos oferecendo qualidade para toda a população brasileira, com o frete grátis a partir de R$ 299, eles que não são conhecidos apenas, como eu disse, na parte social, das vestimentas sociais com inspiração italiana, mas que prezam muito pela qualidade em todos os seus tecidos, fabricados 100% no Brasil. Então, entra aqui na descrição do vídeo, aproveita o meu cupom LUCA10 e garanta 10% de desconto nas compras que você fizer agora e também na época do Natal. Você não vai se arrepender. Confira lá na Remo Fenute, sempre me vestindo muito bem para todas as ocasiões.
E óbvio que tratamos de uma região muçulmana e aqui teremos uma grande mesquita, várias existem na verdade, mas essa é a principal, e com a típica minareta, né, do norte da África, principalmente aqui do Marrocos, com essa estrutura que é um paralelepípedo muito bonita, um amplo espaço, e as pessoas vêm aqui diariamente para fazer as suas orações também. Infelizmente não deixam eu entrar na mesquita, né? É uma coisa que acontece aqui no Marrocos sempre, de você ser recebido pelas pessoas, mas as mesquitas muitas vezes são lugares proibidos de você entrar. Não entendo porquê, já fui para vários países muçulmanos, já entrei em dezenas e dezenas de mesquitas, mas é um problema recorrente aqui no Marrocos que eu não tive, por exemplo, em outros lugares, né? Na Tunísia também tive, Senegal, mas se você for olhar no próprio Irã, ou no Iraque, ou na Síria, você entra em qualquer mesquita que você quiser, mesmo não sendo muçulmano. Infelizmente essa eu tô vendo só aqui por fora, porque os senhores ali não deixaram eu entrar. É algo que não tem reciprocidade, né? Afinal, nas igrejas entra qualquer um de qualquer religião, mas no Islã a gente sabe que o buraco é mais embaixo, as questões são muito mais complexas. E o desrespeito, às vezes, com as outras fés, ela acaba sendo mais gritante, como aqui o meu caso, né? Tirei os sapatos, estava pronto para entrar, e aí ele falou assim: ah, não, você não é muçulmano, você não pode entrar, não sei o que lá, não quero arrumar briga, então fica aqui a filmagem por fora mesmo. É frustrante, né? Porque parece ser bonita e eu sempre tenho o maior respeito, tiro os sapatos, venho com as roupas corretas, fico preparado para entrar seguir todas as regras, mas em alguns lugares do mundo, alguns muçulmanos têm a interpretação de que os não muçulmanos não podem adentrar qualquer mesquita, o que, pelo que eu saiba, é completamente oposto da doutrina. Há lugares sagrados como Meca, né, Medina, que aí os não muçulmanos não podem entrar, isso parece ser consenso, mas uma mesquita comum de qualquer cidade, sendo interpretada como a casa de Deus, também na visão dos islâmicos, deveria ser aberta para todas as pessoas, independentemente da fé. Enfim, não vou ficar discutindo isso. Em outros lugares vou ter oportunidades para mostrar outras mesquitas para vocês. Nos meus vídeos do Marrocos em si também já entrei em várias mesquitas desta mesma estrutura e vou poder recuperá-los, mostrar aqui na série do Marrocos. E seguiremos agora adiante para continuar explorando a cidade de Laayoune. Para os marroquinos, a posse dessa terra, na visão deles, é completamente legítima. Para vários outros países, principalmente alguns aqui na região, como a Argélia, é uma região sob ocupação marroquina. Para todos os efeitos, temos muitas bandeiras do Marrocos para mostrar quem manda. Afinal, os marroquinos lutaram contra a Fronte Polisário, né, Frente Polisário, durante alguns anos. As mortes foram várias, milhares de mortes, não tão grandes quanto em outros locais do mundo, mas com certeza uma guerra, uma vida, é sempre algo difícil de você negociar por conflitos armados, por ganhos territoriais, etc. Aquilo que eu observo do ponto de vista antropológico, sociológico, até da ciência política, é a retórica de um povo sob ocupação. Partindo dessa premissa, a gente vai ver que as bandeiras do Marrocos, elas servem não só para um caráter nacionalista e até tem a ver com a questão dos esportes, né, por conta da Copa Africana de Nações, mas tem a ver com aquela lembrança constante de quem é que manda. O Palácio do Congresso, né, o Palácio do Governo aqui, Palais de Congrès, e muitas pessoas que evidentemente teriam a vontade de uma nação independente, aqui são constantemente lembradas de quem manda, de quem é o dono dessa terra, pelo menos de fato, a partir dos últimos anos. Bom, e antes de falar sobre o conflito em si, eu tenho que falar sobre esse povo, né? O povo Sahrawi, que vive aqui e é étnica e linguisticamente distinto do povo marroquino. Aqui a maior parte deles são berberes, amzigs, né? Eles se autodenominam Sahrawis
e tem uma cultura nômade muito viva, além de ter uma língua própria, o Hassânia, que é uma espécie de um árabe bastante típico da região do Saara e que diferencia do árabe marroquino e do árabe clássico, né? O árabe marroquino já é, por natureza, muito diferente do árabe clássico, até o pessoal tira sarro, né, nos outros países árabes que não entendem o que os marroquinos falam, apesar de ser a mesma língua oficialmente, e aqui tem essas distinções étnicas e culturais que levou o povo saharaui a se organizar na Frente Polisário e fundar, a partir da descolonização espanhola, a República Árabe Saharaui Democrática e começar, enfim, um conflito armado contra o Marrocos, que disse que após a descolonização espanhola aquela terra deveria ser sua, de acordo com alguns argumentos históricos, falando que antes da colonização espanhola, no final do século XIX, as pessoas que viviam nessa região já reconheciam o sultão do Marrocos como uma espécie de líder, já pagavam tributos a ele, tinham a mesma religião e, portanto, esses vínculos justificavam tomar a região como sua. A Corte Internacional de Justiça, naquela mesma década de 70, ela de fato comprovou ou concluiu que há esses vínculos históricos com o Marrocos, mas disse que isso não dá legitimidade para a soberania territorial e nem anula o direito dos sarauis da autodeterminação, ou seja, que eles podem pedir a sua própria independência. A própria ONU queria organizar, acho que no começo dos anos 90, depois que o conflito se tornou mais violento, uma espécie de referendo, mas isso nunca se concretizou, principalmente com as dúvidas de quem de fato poderia votar neste referendo. Aquilo que temos então foi que a Mauritânia e o Marrocos reivindicaram o território. A Mauritânia, como tinha sido declarada independente apenas em 1960, não tinha força o suficiente para tomar essa região, por mais que tenha ocupado por alguns anos o sul do Saara Ocidental. Já o Marrocos era um país mais antigo, mais rico e com grande capacidade militar de realizar essa ocupação, assim como ficou hoje. Tanto é, se você olhar no Google Maps, você vai ver que a região do Saara Ocidental, para aquilo que é o Marrocos de jure, né, aquilo que é o Marrocos oficialmente reconhecido, tem um pontilhadinho, ou seja, aqui o Marrocos ocupa, governa, é utilizado o dirham, aqui as instituições são as marroquinas, mas para a visão do direito internacional é um conflito não resolvido, é um drama vivido por um povo que não foi completamente descolonizado na visão da própria ONU. O maior drama acaba sendo dos refugiados sarauis, né, porque são cerca aí de 170 mil que foram para o deserto do Saara na parte argelina buscar refúgio, e em algumas pequenas porções ainda a Frente Polisário controla, mas não é um conflito quente. Às vezes tem alguns ataques, algumas escaramuças, mas não há de fato nenhum tipo de conflito armado, bombardeios. Afinal, a gente está falando de um conflito que por parte da Polisário acaba sendo um pouco mais tribal, se a gente pode dizer assim, né? Táticas de guerrilha, etc. Apesar de ter essa situação complexa no ponto de vista internacional, o Saara Ocidental é reconhecido por dezenas de países, inclusive pela União Africana, mas não é reconhecido pela ONU, que vê essa região como uma nação não autônoma, né? Uma região não autônoma, aí, que é um conceito um pouco mais difícil de explicar e, para todos os efeitos, dificulta também esse povo querer realizar agora algo que não foi realizado há muito tempo, ou a Frente Polisário está enfraquecida, enfim, é algo que parece estar no passado, e esse povo cada vez mais integrado à visão marroquina de uma nação, seja com os seus símbolos nacionais, seja com o respeito ao rei, que também tem fotos nos estabelecimentos aqui, seja através do controle das fronteiras, também feito pelo Exército Real do Marrocos. E do ponto de vista do viajante é uma coisa curiosa, né? Por mais que seja agradável você viajar num lugar sem muita gente, você tem essa liberdade, você não tem aquele empurra-empurra, a hiperinflação dos preços para os turistas. Nos lugares mais vazios, quem destoa da população local como um turista, seja pelas roupas, pela fisionomia, pela mochila que carrega, por estar filmando, acaba sendo mais observado. Então eu já percebi que as polícias ficam de olho, os locais, até aqueles que não me deixaram entrar na mesquita, ficam de olho. Então tem o seu ônus também em uma região pouco conhecida, você acaba sendo mais observado mais frequentemente. E isso faz parte
da dinâmica das viagens em regiões como essa. Algo interessante também de compartilhar com vocês, porque é uma impressão que poucas vezes você sente, porque são poucas as regiões do mundo que são tão vazias assim. Um deserto do Saara, uma região com uma densidade demográfica minúscula, óbvio que ia ser muito fácil de se observar. Bom, e uma coisa que é interessante falar é que, apesar de estarmos em uma zona urbana, estamos, para todos os efeitos, no deserto do Saara. E do nada vem esse vento trazendo uma poeira, areia, né? Algo muito comum dos desertos. Eu que já visitei muitos desertos, mas nunca passei tanto tempo nesta viagem, nessa expedição nova pela África. Vou conviver bastante com isso. Você fica com as mãos até mesmo mais sujas, né, ao longo do dia. Você tem que lavar mais vezes e você vê que essa poeira invisível acaba impregnando na pele. É uma dinâmica muito, muito interessante como essas populações por centenas e centenas, algumas milhares de anos vivem aqui, conseguem ter a sua subsistência, conseguem manter o seu modo de vida apesar de condições adversas, né? Mudanças bruscas de temperatura, do frio para o calor, do calor para o frio, tempestades de areia, falta de irrigação, né? De recursos hídricos e, óbvio, que todas as dificuldades causadas, né? Para o plantio, para se conseguir alimentos, etc. Mas estou gostando aqui de Layun, é apenas o primeiro vídeo desta série pelo Saara Ocidental, que passará por outras cidades e também na região da fronteira sul, que é o objetivo principal de chegarmos até lá, andando vários e vários quilômetros, deserto adentro, abaixo, né, indo para o sul, até chegarmos no próximo país que mostrarei a vocês. E realmente é um local com poucas coisas a se ver, poucas coisas a se fazer, e acabo me resumindo a andar por aí sem rumo, né? Como as ruas grandes são poucas, você consegue utilizá-las como referência a várias dessas praças, até que bonitas, né? Bem arrumadas, e aí vai indo de uma para outra, mas não tem grandes comércios, são lojas menores, também museus, todas essas outras coisas que geralmente eu mostro para vocês, a gente acaba não encontrando aqui em abundância, porque é uma cidade muito jovem, fundada pelos espanhóis, eu estava lendo, em 1938. Provavelmente alguns de vocês devem ter pais, avós ou bisavós que são mais velhos do que essa cidade. A minha avózinha, por exemplo, que nasceu em 1939, é quase tão velha quanto Layun, né? Al-Ayun, chamada pelos árabes, mas eu gosto também desses lugares um pouco fora do comum e, à medida do possível, vou mostrando para vocês. A gente consegue encontrar beleza, coisas interessantes em todos os lugares e ver esse modo de vida que é muito mais parecido com o modo de vida tradicional das pessoas do que a gente imaginaria, né? Olhando no mapa, as imagens de satélite, o deserto, ouvindo falar sobre o conflito, né, entre a Frente Polisário e as forças marroquinas. São criadas imagens na nossa cabeça que muitas vezes são desmistificadas, desmentidas, quando chegamos pessoalmente em cada um desses lugares. Olha, por ser a cidade mais importante, a maior, né? Temos muitos órgãos governamentais. Aqui a Direção Regional da Agricultura da região de Layun e Chakia Al-Hamra. Aqui temos uma escola primária, Youssef Ben Tachfini. Parece até bonita, né? Bem organizada. E muitos prédios um pouco maiores, né? De 2, 3, 5 andares no meio da cidade,
enquanto que nas laterais e nas ruas adjacentes, né, dessas principais, vemos construções menores, um pouco mais precárias, mas igualmente dignas. Não tenho a opinião, pelo menos observando aqui inicialmente, que há uma pobreza extrema, uma situação de miséria ou de um nível de pobreza multidimensional. Como eu falei para vocês, tem as dificuldades de se conseguir um emprego, de trabalhar mês a mês para fechar as contas, assim como em tantos outros lugares do mundo, mas uma situação um pouco mais digna. Afinal, o Marrocos é um país dos mais ricos da África, com uma situação de maior estabilidade, é uma monarquia, tem um sistema de eleições parlamentares, o rei acaba por ser uma figura de união, né, unificadora, mas as pessoas que migram aqui vão em busca de melhores condições, não necessariamente fugindo da miséria extrema ou de conflitos armados, como a gente tem no resto do continente africano. E os tipos de construções são bastante comuns se comparar com as outras regiões aqui do norte da África, né? Essas casas com essas cores, com essas estruturas mais de cubos, né? Não tem, é uma questão até pelos problemas térmicos causados pelas altas temperaturas do deserto, e acabam sendo muito semelhantes. A única diferença é que, como é uma cidade muito mais moderna e já foi feito numa época onde havia carros, aqui as ruas são grandes. Se você for nas Medinas, em Fez, em Marrakech, você vai ver que é difícil passar um ou dois carros em algumas localidades, né? Motos levando coisa na garupa, etc. Aqui é um pouco maior, é um pouco mais fácil dos carros se locomoverem de um canto para outro. Rice and chicken, made with love. E uma coisa que eu sempre penso quando eu vou para esses países onde o nível de informalidade é muito grande, e aqui na África, alguns países do Sudeste Asiático, até mesmo na América Latina, isso também é muito evidente, é como funcionam as questões tributárias, né? Porque as pessoas, elas abrem um quiosque ou uma lojinha temporária, vendem, tem dinheiro dos fornecedores, como que elas pagam os impostos, né? Como que isso é controlado? É muito maluco de pensar que cada país tem a sua própria regra, e em muitos locais, principalmente aqui na África, não é tão claro. Eles não conseguem fazer essa cobrança porque às vezes o rendimento de determinado estabelecimento é tão pouco que as pessoas não teriam como se manter, né? Um dos países da África oriental aqui que visitei, como Gâmbia, Benin, esses cantos, alguns do país Gana, por exemplo, realmente é uma situação muito mais adversa e que nos faz pensar, né, como que o Estado consegue os seus recursos. Sempre vai conseguir os recursos, tem muita corrupção envolvida, não só aqui, em várias partes do mundo, mas é interessante pensar, né, pela essa rotatividade muito grande de começar um negócio, depois ele fecha, depois vende para outro, como é que tudo isso funciona. E nos próximos episódios, pessoal, trataremos novamente as questões relacionadas ao Saara Ocidental, indo diretamente para a Mauritânia, falando sobre os dramas, os desafios do povo saharaui e a sua luta por autodeterminação, apesar de ser um conflito esquecido, no qual não escutamos muitas manchetes e muitos acontecimentos durante os últimos anos. Com certeza, essa questão pode ser aplicada também à falta de atenção que nós damos a outras regiões do mundo que também sofrem por problemas iguais, mas muitas vezes não têm a mesma repercussão do que as grandes e povoadas regiões do mundo. Algo interessante para continuarmos abordando daqui para frente.
E como vocês podem ver, pessoal, a noite aqui bastante tranquila. O friozinho que faz na região do deserto, ele é bem claro nessa época do ano, ainda mais no inverno aqui no hemisfério norte, por volta de 17 graus, e faz mais frio ainda mais longe da costa. Mas uma cidade bonita, arrumada, os investimentos parecem estar rendendo frutos, né? Bonitos chafarizes aqui, uma cidade bem arrumada, tem até um McDonald's ali na frente. Aqui tem muitos barzinhos, o pessoal assistindo a Copa Africana de Nações, que é uma paixão nacional, né? O futebol, o Marrocos também está cada vez melhor, e a gente vê que a integração com o Marrocos, apesar de não ser um território que pertenceu ao Marrocos recentemente, ela é bastante clara e as pessoas vivem bem aqui, ó. Vocês podem ver, mesmo sendo tarde, quase 9 da noite, todo mundo aqui assistindo. Poucas mulheres, né, na vida social dos países islâmicos, mas mesmo assim até um pouco mais liberal, achei, do que em outros cantos, já que a gente vê as mulheres andando com os maridos, muitas delas até sem o hijab. Essa é uma coisa típica dessa região do Saara, que eu falei para vocês em outros vídeos. Comidas locais aqui, ó, um frango assado, pessoal com os pães aqui locais, muito bonito. Um lugar bastante agradável de você visitar, muito surpreendente. Não imaginava ver tanto desenvolvimento aqui, né? Como a gente, com os nossos preconceitos, acaba não olhando para o mundo da maneira correta muitas vezes. E o próximo episódio será focado nas quase 25 horas que necessitei andar pelo deserto do Saara até chegar ao meu destino final. Muitos e muitos quilômetros deserto adentro, passando pela famosa terra de ninguém até cruzar para a Mauritânia. Mais um novo país com mais uma nova série diretamente neste canal. A todos que ficaram até o final deste vídeo, meu muito obrigado de coração, agradeço a chance que dão ao projeto, espero vê-los novamente aqui durante as próximas semanas. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.